Olá, amigos da Rádio Paulistano. Nós estamos fazendo hoje uma apresentação diferente do que a gente costuma fazer nos Drops, nos podcasts. E vamos fazer uma entrevista com a Regina Prandini, que para mim é uma das grandes parceiras no Drops. E é tão importante ter gente como ela, que tem essa capacidade de leitura e consegue falar bem, né? Porque a voz dela é impressionante. Então, Regina, me conta hoje. A gente pode rir, não pode rir? Fica à vontade, meninas. Já tô rindo. Esse bate-papo é um café. Apresentação. É um café Drops literário. Então a gente pode só não tem o café. A gente pode se divertir também. Né? Lógico, essa é a ideia, passar esse entusiasmo que vocês têm para o participante. Faz parte. Então, Rê, eu sei que você escolheu um livro para falar hoje. E queria saber por que você fez essa escolha e pode dizer o nome do livro pra gente aqui. Bom, primeiro, obrigada de novo por suas palavras sempre, porque você sempre coloca a gente lá pra cima. E eu escolhi, Elô, eu acho esse formato muito legal da gente poder conversar sobre livro, que é sempre uma conversa interessante, né? Quando a gente percebe que poucas pessoas já estão lendo. Então, eu escolhi para hoje um livro que eu acho difícil alguém não gostar. Então, como seria hoje o nosso primeiro programa, o primeiro Drops, eu queria uma coisa que realmente motivasse as pessoas. Então, esse tipo de livro é um livro, pelo título, que chama Tudo é Rio. A gente pode Você já leu, eu acho, ó, Tudo é Rio. Já li, gostei bastante. Que é da Carla Madeira, que é uma escritora mineira, tá? Ela nasceu em 1964. Ontem. Mas só o título desse livro, eu já sinto assim, é um título que o livro te carrega e você vai na correnteza. Porque ele tem uma fluidez e tem uma história que até assim, a pessoa que está travada, que não está querendo ler, que não lê muito, homem, mulher, todo mundo, eu diria que ele é unânime, não tem como não gostar. Porque a história te envolve. E realmente ela tem uma capacidade, a Carla Madeira, ela é jornalista, publicitária há muitos anos. E ela, como ela vem da publicidade, ela tem uma facilidade assim para fazer frases curtas e de impacto. Porque é realmente a mensagem que ela quer passar. Então ela não enrola, sabe? As frases são curtas, impactos, que é a mensagem que ela usa na propaganda. Ela tem isso na experiência dela. E com esse livro, ela conseguiu isso. Ela tem 3 personagens centrais, que são muito fortes e que ela costura muito bem os 3 personagens. Ela começa o livro, a primeira página. Então, uma personagem é uma puta, prostituta. que é uma prostituta, mas que ela chama de puta, tá? O Venâncio e a Dalva. A Lucy, que é a primeira personagem, que é uma prostituta, ela é uma prostituta que ela adora a profissão dela. Então, ela realmente adora o que ela faz. Já começa aí que já tem o inusitado. Já tem o inusitado. Como assim? Por quê? E ela é tão cheia de si, ela é tão envolvida com o que ela faz, ela se descobriu como uma mulher linda, sensual e sexual, e ela tem um poder de seduzir a cidade inteira. Seja jovem, velho, casado, solteiro, ela quer seduzir e a conquista dela é seduzir todos. Não importa cor, idade, nada. E ela consegue, ela tem esse poder, ela seduz mesmo, todos. E ela tem uma história, nada é por acaso também. Então é interessante que a história depois por trás dela vai chegar por que ela é assim. Nessa profissão dela, ela frequenta uma casa de um bordel, né? E, bom, ela vai se encontrar com um cliente dessa casa que é o único que não quer ter nada com ela. Ele não olha para a cara dela, ele não quer saber dela, ela não entende. Porque todos fazem fila na porta para ter uma noite com a Lucy. E ela? E ele, o Venâncio, não quer saber dela de jeito nenhum.
E o Venâncio, ele é um cara, assim, taciturno, rústico, enrustido, sabe? Ele é todo fechado, sério, ele não olha para ela. E ela fala, meu Deus, mas por que esse cara não me quer? Agora que eu quero. E tanto que ela quer, que ela acaba se apaixonando por ele. E ela insiste, ela quer. Venâncio é casado com Dalva. E a Dalva é uma mulher especial, uma esposa especial. E eles se casaram apaixonadamente. Mas vai ter uma história, que eu não vou falar, que eu não vou estragar. É melhor a gente deixar coisa assim no ar, né? Que eu não vou estragar, mas eu não vou dar um spoiler, mas é uma história muito forte. Vai acontecer uma coisa muito pesada. E que a Dalva, a esposa, vai ter que lidar com um perdão. Ela vai ter que perdoar o que seria para mim, para você, para todo mundo, imperdoável. E a Dalva vai ter que lidar com isso. E nessa trama, a Carla Madeira, ela faz um entrelaçamento dos três, que a vida dos três vai rolando como um rio, e eles vão se encontrando e se cruzando de uma maneira muito bonita. É muito bonito. Cada personagem tem uma história muito bonita. Então essa Dalva, ela tem uma mãe, que é uma mãe maravilhosa, acolhedora, mãezona, que depois eu fui saber, é bem a mãe da escritora. Ela é a mãe da Carla Madeira, ela se inspirou nela. E então assim, ela consegue te levar, e ela consegue escrever frases e parágrafos que você lê e fala, como essa mulher escreveu isso? Nossa, como eu adoraria ter falado isso. É simples, né? É quase simples e não é nada, é o outro lado, né? Ela fala uma coisa simples que você fala, nossa, como eu queria ter feito essa frase. Sabe? Uma coisa que fala, que inveja de quem escreve assim. Então, assim, nessa fluidez que é o rio que ela escreve, você vai indo junto com ela. Você vai indo. E você não quer parar de ler. Então, assim, é um livro rápido, ele tem 200 páginas. É nada. Que é nada, mas esse nada, você lê rápido, só que depois você volta. O meu, ele tá todo grifado, tá todo anotadinho. Eu falo, nossa, essa frase eu queria usar. Você é das pessoas que o livro a gente brinca dentro, eu escrevo e marco. Tanto que os meus livros são difíceis e ficam difíceis para emprestar, né? Porque tá aqui, quem vai pegar já vai ler o que eu grifei. Eu poderia, que a gente nem tem tempo, mas eu poderia, assim, ler milhões de trechinhos anotados aqui. A gente daqui a pouco pode fazer isso na nossa entrevista, né? Você pode escolher um pedaço. Me diz uma coisa a respeito dos capítulos, como é que eles são colocados? Cada capítulo é um personagem ou eles, como você disse que ele é intrincado, cada capítulo é um personagem ou eles aparecem todos os personagens num capítulo só? Eles vão alternando. Eles vão alternando, exatamente. Ela começa com a Lucy. Ela te apresenta a Lucy na primeira página. Literalmente ela fala da profissão dela, fala que ela é puta, né? E que ela gosta da profissão. E que ela gosta, e ela descreve todo o trabalho dela. Como ela faz. Tem horas que esse livro é muito erótico. Tem horas que é escancarado. O que eu acho que é muito interessante numa literatura é isso, porque a sua cabeça tem que ser muito aberta, né? Então não é porque ela usa certos termos ou porque ela é escancarada que você vai ficar chocada, não é. Porque ela coloca isso dentro de um contexto e de uma forma que você se encanta com aquela sinceridade, com aquela crueza das palavras, entendeu? Que é o que a pessoa pensa realmente, né? Se você tiver guardado dentro do seu quarto pensando sozinho, você vai falar um monte de coisas, né? Pode ser, exato. E tem que imaginar que quem escreve tem que estar na cabeça, né? E conversando. Então, e ela mesma diz que ela não compõe os personagens, ela não faz uma composição muito prévia desses personagens. Ela mesma disse que para ela essa história saiu como um rio, ela foi escrevendo. Então o livro tem uma sequência
que é uma sequência que ela não pensou muito na sequência. Então, ora ela começa com a Lucy, depois ela passa para o Venâncio, depois passa para a Dalva, horas se misturam, aí tem uma história da mãe da Dalva. Então ela vai passeando pelos personagens isoladamente, mas depois junta. É uma habilidade bem interessante essa dela. Ela tem capacidade para fazer, né, um livro. Mas aí é o que você comentou a gente um pouquinho antes de entrar no ar. Você estava me falando que você tem visto muitas pessoas lendo esse livro, né? Domingo, porque eu tenho meu vestiário do lado de lá do café, e eu vou na piscina e percorro a piscina inteira, e você vê alguém com o livro aberto, você fala, deixa eu olhar. Aí Carla Madeira, que capa, o que tudo é Rio. Aí você vai andando mais um pouquinho, alguém com o livro aberto, faço meio assim, Carla Madeira, tudo é Rio. Falei, gente, essa mulher... Então ela foi um sucesso né? Ela foi um sucesso editorial que ninguém... Foi uma surpresa, acho que inclusive para ela, né? Você sabe que essa história, ela começou a escrever essa história a partir desse momento que eu falei que é um ponto, é o turning point do livro, que é o momento que tem uma história muito grave. Então, ela em 2014, desculpe, ela escreveu esse pedaço. Seria como se fosse um conto que ela ainda sabia. E é o ponto que é muito grave. E aí foi tão grave que ela parou, deixou o livro lá. Depois de anos ela voltou e retomou desse ponto. Depois que ela teve filho, sabe? Eu acho que ela não podia tocar no assunto antes de certas coisas acontecerem com ela. Mas durante 9 anos ela ficou processando. Então, desse ponto crucial, ela parou, ficou processando, teve filhos, depois ela retomou a história. Você vê que é gozado, né? Você está falando que o livro Tudo é Rio, uma coisa que parece fácil, mas você acaba de dizer o contrário. Ela ficou 9 anos, de alguma forma, incubando a história, para na hora que ela trazer pro livro, né? Aquilo já está inteiro, aquilo de alguma maneira já está processado nela, né? Então, mas é porque foi muito forte. E o leitor vai ver, é um ponto muito forte, que ela não conseguiu, ela falou, tive que parar, porque ela queria ter filhos, ela queria fazer uma sequência na vida, que esse ponto importante do livro bloqueou. Mas ela continuou processando, ela tinha que processar emocionalmente o que ela pensou. Esse é o ponto dela. E isso é muito interessante, porque depois ela vai nessa questão de você perdoar certas coisas, o que você perdoa, o que você não perdoa, o que é perdoável para você, o que não é para mim, né? E é interessante porque ela depois desse livro, esse é o romance de estreia dela. Isso você vai me contar mais um pouco. O romance de estreia e depois dele, que ano que é esse livro? Esse é de 2019. E depois ela já escreveu quantos? Depois ela escreveu mais 2. E é interessante, porque esse aqui é muito impactante, eu achei, né? Por toda essa história. Então, é assim, vocês precisam ver o que é impactante, que ela não vai falar nunca, e eu também não. Vale a pena ler o livro por conta disso. Exato. E os outros 2 também têm. Os outros 2 é interessante porque não tem nada a ver com esse. Mas são também histórias que têm um ponto forte. Ela lida muito com coisas muito inusitadas. Então, depois desse, ela escreveu um que chama Natureza da Mordida, que é muito interessante o livro. Eu não li os outros 2. E o terceiro, chamado Véspera. E o Véspera também, ela começa o livro, uma mãe um casal, a mãe está irritada, briga com o marido, vai levar o filho para a escola, o filho está gritando no carro, ela deixa o filho na calçada um tempo, dá uma volta no quarteirão e o filho desaparece. Então isso não é um spoiler, porque é o que está na... Quando começa a história... E aí a busca dela, a procura pelo filho.
O Natureza da Mordida são duas mulheres que se encontram numa livraria. Uma mulher que é psicóloga bem mais velha, a outra é uma jovem jornalista, e elas vão começar a conversar nessa livraria e cada uma tem a sua história. Que também é interessante, não vou falar desses agora porque a gente pode fazer outros. Eu acho que é importante saber que ela é uma escritora relativamente jovem e que já tem 3 livros publicados. Então, daqui a pouco ela vai... Em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo, né? Mas essa bagagem dela de publicitária e jornalista, ela deu muita experiência para ela. E a visão de mundo que ela tem também é uma coisa que você conhece a escritora, né? E aquilo, Elô, você é leitora, eu sou leitora, a gente sabe que uma leitura bate para cada um de um jeito diferente. Por isso que é legal a gente conversar sobre livro, né? Você lê, bateu para você, te pega num ponto, para mim me pega em outro, e essas conversas é que são interessantes. E você, quando você lê, você conversa com o autor, que é a história dele, a bagagem dele, como ela fala, né? Atrás desse escritor tem um corpo. E atrás desse leitor, que sou eu, tem um corpo, uma cabeça. Então, são as nossas histórias que vão se encontrar também. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante no almoço. Eu estava almoçando com uma amiga e ela me disse assim: olha, aquele conto que você me mostrou foi muito, mas muito importante. E ela começou a falar do conto. Isso não lembrava, eu não sabia. Então, uma coisa que eu, de alguma maneira, passei como informação, a pessoa fica aquilo não se perde jamais. Então, essa coisa da gente formar leitores é muito sério, é muito sério e é muito importante. Por isso que é bom ter pessoas como a Regina aqui, né? Ter pessoas como a Regina para falar sobre livro e para trazer sempre uma coisa nova para a gente. Quero te agradecer, Regina, pelo seu tempo, antes de mais nada. Eu que te agradeço, por estar aqui, né, colaborando com a gente, com o Drops Literário, que passou tanto tempo fora do ar, né? Passou 1 ano fora do ar, e a gente quer que ele venha com todo vigor, né, para que a gente possa encontrar mais leitores. E eu que te agradeço, Elô, porque eu acho essa oportunidade de poder falar com os ouvintes e atrair alguém para a leitura é o nosso objetivo. Uma delícia conversar com você, Elô. Obrigada. Obrigada.